Você sabia que uma das melhores formas de se aprender é exatamente entre um foco e outro, você fazer pequenas pausas? Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho e é desse assunto que a gente vai falar hoje. Se você caiu aqui, já dá um like, se inscreve no canal, comenta e também manda para algum amigo, uma amiga que está precisando dessa dica valiosíssima. O texto que a gente vai ler hoje é do Jornal da USP. Um abraço para a turma toda do Jornal da USP. E o título é: processo de aprendizado de nova habilidade pode ser mais eficaz se realizado com pequenas pausas. Especialistas da USP explicam os benefícios dos pequenos intervalos e indicam algumas atividades para serem realizadas nesses períodos. Então aqui tem Campus Ribeirão Preto, é uma reportagem datada de 20 de julho de 2022. E escrito por Ana Beatriz Fogaça. Um abraço para Ana. Bom, aqui a gente tem uma primeira imagem do que parece ser uma estação, né, uma mesa com um café servido, né, a postos, dentro de alguns livros ao lado, um computador à frente e uma pessoa ali que com as duas mãos sobre parece ser um diário, uma agenda, um planner, né, alguma coisa assim. E aqui a gente tem essa pílula, o começo do texto. Apesar de muitas pessoas acreditarem que a prática incessante seja a melhor maneira de aprender e fixar um novo conhecimento, estudos recentes mostram que realizar pequenas pausas podem ajudar o processo e torná-lo mais eficaz. O neurologista e professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, FMRP, da USP, Alan Luiz Eckley, diz que muitas variáveis precisam ser consideradas durante esse processo. Aí tem uma imagem dele aqui. Os especialistas alertam que a prática incessante, ao contrário, pode gerar demanda excessiva nos sistemas neurais e cognitivos, levando gradativamente à fadiga. Assim, a interrupção da tarefa para que haja uma recuperação, conforme apontam muitos estudos internacionais, na área de aprendizagem. Nos mostra que as pausas incluem uma melhora de aprendizado e na retenção dela, afirma a fonoaudióloga e professora da FMRP, Marisa Tomoi. Para saber quando fazer o intervalo, o professor Eckley informa que alguns sinais sinalizam o momento de fazer uma pausa e recuperar a atenção. Nosso corpo sinaliza quando a gente está com queda da atenção, ou seja, quando a gente está fatigado, cansado. Um exemplo disso é quando você lê 1 ou 2 parágrafos e não lembra o que leu. Essa seria o momento da pausa. Olha que interessante. E aí, continuando aqui, né? Atividades para realizar durante as pausas. Estudos apontam que atividades para relaxamento e exercícios físicos são bem-vindos durante os intervalos e podem até mesmo potencializar os efeitos dos pequenos descansos. O treinamento do relaxamento direciona a atenção do indivíduo para uma experiência física ou emocional que são calmantes, adianta a fonoaudióloga. Quanto à prática de atividades físicas, Marisa afirma que também pode ajudar servindo como uma distração dos pensamentos estressantes e levando a uma melhora em relação ao desempenho do indivíduo. E as afirmações são válidas para qualquer tipo de aprendizado, em qualquer faixa etária. Os benefícios das pausas são demonstrados em qualquer nível, seja na educação infantil ou em uma pós-graduação, afirma a professora Marisa. Aí tem a foto dela aqui. Um abraço para a professora Marisa e também para o professor Alan Luiz. Os professores... aqui, aí termina a reportagem. Os professores Eckley e Marisa fazem referência ao artigo Comparison of Rest Break Intervention During a Mentally Demanding Task, publicado na revista Stress and Health, mostrando que pequenas pausas durante a aquisição de uma nova habilidade estão associadas a um aumento de 5% do desempenho quantitativo e até 8% do desempenho qualitativo. É bastante coisa, né? Olha aí. E políticas de uso. A reprodução do material fotografia é livre mediante citação do Jornal da USP do autor. Estamos aqui citando, como eu sempre faço questão com todos os textos do Creme do Milho, né? Arquivos de áudio deverão constar nos créditos Rádio USP, sendo explicitamente os autores para uso do arquivo do vídeo. Esses créditos deverão tornar a TV USP. E, no caso, esteja explicitando os autores. Fotos devem ser acreditadas como USP Imagens em nome do fotógrafo. Então, tá aqui os créditos. É uma pílula
totalmente alinhada aqui. Um abraço de novo para todo esse pessoal do Jornal da USP, aos professores também. Mas os 2 centavos que eu trago aqui de contribuição é que é um assunto totalmente alinhado com o canal. Ou seja, as pequenas pausas elas são importantes, né? Tem um vídeo recente publicado sobre alongamento, recomendo você assistir também, né? Como a importância de fazer um alongamento seria entre essas, nesse momento de pausa que a gente faz, né? Tem muita gente que entende o alongamento como você tem que ter um tapete, você tem que ter um espaço. Não necessariamente é isso. Você tem que ir para uma academia. Você tem várias técnicas de alongamento que você pode praticar ali na mesa, sentado na mesa do seu escritório, na sua estação de trabalho, ou então numa ida entre um ambiente e outro ali da empresa, ou então da sua casa, que faz com que você consiga juntar as duas coisas, né? Primeiro, essa pausa, né, que é indicada aqui nos processos de aprendizado, que existe tradicionalmente, pessoas associam a concentração e o foco longo para poder se obter resultados de qualidade para aprender, estudar, decorar alguma coisa, passar em uma prova, um concurso, o que seja. E a segunda parte é exatamente você ter essa ferramenta do alongamento associada a esse momento de pausa. Então você junta as duas coisas em um, que é exatamente o propósito do canal. Então assim, são dicas, gente, são dicas que eu sempre trago aqui para vocês para ser mais um instrumento, uma ferramenta, uma pílula, o que faça com que o seu dia ele fique melhor, mais produtivo, mais agradável, você se sinta bem nesses intervalos e dentro da nossa rotina, né? Então, poxa, a gente não é uma máquina que trabalha 24 horas por 7 dias na semana, né? A gente precisa ter pausas, a gente precisa ter o ócio criativo, a gente precisa ter um momento onde a gente precise contemplar alguma coisa, sem ser numa tela, sem ser no computador, sem ser numa rede social, mas sim numa área externa, próxima a alguma área verde, para poder a gente conseguir se reconectar com quem nós somos, a gente começar a fluir a parte de criatividade dentro dessas pausas. Essa que é a principal mensagem, porque quando a gente consegue, é como se a gente estivesse recalibrando o nosso cérebro para poder a gente conseguir seguir para os próximos passos, para as próximas fases, para os próximos momentos e desafios que são diários. Então aí a todo momento para poder a gente lidar. Profissional, pessoal, familiar, amoroso, financeiro, saúde, educação, academia, compromissos, rotinas, mas com essas pequenas pílulas a gente consegue dar um passo gigante. Se a gente seguir aquele princípio lá do 1% todo dia, se a gente conseguir aplicar um pouquinho dessas dicas, que é a ideia aqui do canal, em fazer com que a gente consiga ter mais qualidade, usar as ferramentas que a gente já tem ao nosso acesso, a gente consegue ter uma qualidade exponencial em tudo que a gente faz. E aí é esse que é o propósito do canal, tá bom? Então, se você chegou aqui, hoje é um vídeo curto, comenta, compartilha, como eu falei no início, manda para algum amigo, uma amiga que está precisando dessa dica importante, que às vezes está um pouco preocupado, achando que tem que passar ali 4, 5 horas totalmente imerso num processo de aprendizado. Avisa essa pessoa que não tem só essa forma de você conseguir aprender algo ou conseguir algo, mas sim existem formas tão eficientes quanto e também mais leves, mais agradáveis para que o dia seja prazeroso. Combinado? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abração, te encontro no próximo vídeo. Aqui é Carlos Cascarraro, criador do conteúdo, o canal O Creme do Milho. Um abração.